Sou idiota por dar presentes caros à minha sobrinha, mas não aos meus sobrinhos? Eu tenho 2 irmãos, meu irmão Bruno e minha irmã Sara. Ao crescer, Sara conseguiu tudo o que queria e foi mimada. Meus pais fariam Bruno e eu dividir nosso dinheiro de aniversário e de Natal com ela para que ela não se sentisse excluída, mas ela nunca teve que dividir conosco. Ela tinha permissão para fazer várias aulas de dança todas as semanas, enquanto Bruno e eu tínhamos que abandonar o esporte porque nossos pais não podiam pagar. No Natal, Bruno e eu recebíamos roupas novas sem marca e livros, enquanto Sara ganhava telefones celulares, MP3, PlayStation, roupas de grife e bolsas. Isso também aconteceu com os filhos da Sara, Valentina de 16 e Enzo 13. No aniversário e no Natal meus pais vão presenteá-los com centenas de dólares em coisas, enquanto os meus e os filhos do meu irmão ganham 1 ou 2 brinquedinhos. Minha mãe desculpa isso porque Sara é mãe solteira e passa por dificuldades financeiras, enquanto meu marido vem de uma família rica e Bruno tem uma esposa. Bruno e eu pedimos a nossos pais que dessem esses presentes maiores separadamente das outras crianças para evitar ressentimentos, mas eles sempre ignoram esses pedidos. Bruno e eu não iríamos ao Natal de nossos pais este ano. Minha mãe perguntou por que e nós dissemos que era por causa da situação do presente e também porque eles só falam sobre Sara e seus filhos. Minha mãe prometeu que não aconteceria este ano. Bruno e eu decidimos dar uma chance a ela e partir. Tudo estava indo bem até que chegou a hora dos presentes. Meu marido teve que trabalhar e viria mais tarde trazer nossos presentes. Mas meu irmão, minha irmã e meus pais distribuíram os deles. Minha mãe desapareceu no final e voltou com presentes especiais para os filhos de Sara. Valentina ganhou um novo telefone e o Enzo ganhou um novo iPad. Ambos também ganharam alguns outros cartões presente. Meus filhos realmente não se importavam, mas minha sobrinha Evelyn estava chateada. Valentina disse a ela para parar de ser um bebê e ela deveria ser grata por ter recebido um presente. Enzo e Sara riram. Eu estava chateada. Mandei uma mensagem para meu marido para parar na loja e pegar algo extra para Evelyn no caminho. Pensei que ele iria comprar alguns vale-presente extra, mas ele veio com um novo MacBook Pro, iPhone 14, iPad lápis, PS5, um grande kit de Lego e vários cartões presente no valor de mais de $1000. Ela ficou muito feliz. Meus sobrinhos receberam alguns sapatos de grife que eles queriam e $50 em dinheiro. Eles perguntaram o que mais eles receberiam. Meu marido disse que nada e que eles deveriam agradecer os presentes que receberam. Minha irmã começou a gritar sobre tratar todos igualmente e fazer seus filhos se sentirem excluídos. E como eles precisam de computadores e PS5 também. Meu irmão respondeu: como a mãe sempre tratou todos igualmente, e minha mãe começou a chorar. Ela disse que entendeu que estava errada, mas não era a hora e nós arruinamos o Natal. Meu marido disse que estávamos saindo e convidou Bruno, sua esposa e Evelyn para a casa de seus pais no dia seguinte para o almoço de Natal. Eles vieram e meus sogros deram a eles uma viagem com todas as despesas pagas para a Disneylândia e dinheiro para gastar. Minha irmã descobriu e está exigindo que eles comprem também para os filhos dela. Então, fomos idiotas de ter feito isso? As 3 principais opiniões da comunidade. Seu marido é o campeão absoluto. Sua irmã e seus pais são péssimos. Não foram idiotas. Não foi idiota. Você e Bruno devem apenas diminuir o contato ou cortar o contato com sua irmã e seus pais. Eles não vão mudar seus modos. Sara é a filha de ouro deles e ela deve continuar sendo a filha de ouro podre, mimada e dourada. Seu marido e sua família parecem pessoas adoráveis e generosas. Definitivamente apenas mantenha o Natal e outros feriados relacionados à família com Bruno, sua esposa, seus filhos, seu marido e a família dele. Não por causa dos presentes, mas porque a atmosfera é definitivamente mais quente. Não foram idiotas. Meu primeiro pensamento foi que não é culpa das crianças que sua mãe favorece os filhos de Sara e que você não deveria punir os filhos dela pelas ações de sua mãe. Mas quando eles chamaram sua sobrinha de bebê e esfregaram o fato de que eles têm mais do que ela, eu perdi. Eles são pequenos idiotas. Informação. Seu marido foi fantástico. E a única crítica que tenho a ele é que ele deveria ter dado a eles pedaços de carvão. Sou idiota por não passar este Natal no hospital com minha filha? Minha filha tem um estômago sensível desde criança. Existem certos alimentos que vão perturbar seu estômago a ponto de ela não conseguir parar de vomitar. Já consultamos inúmeros médicos, mas até agora ninguém conseguiu nos dar uma resposta clara. O único conselho que continuamos recebendo é identificar todos os alimentos desencadeantes e cortá-los de sua dieta. Temos uma boa ideia do que são esses alimentos: refrigerantes e outras bebidas carbonatadas, batatas fritas, cheetos e outros lanches processados semelhantes, qualquer coisa oleosa ou frita e a maioria dos doces. Infelizmente esse é exatamente o tipo de comida que minha filha mais gosta de comer. E por mais horrível que ela se sinta depois de tê-los, ela ainda se recusa a cortá-los de sua dieta, o que por sua vez a levou a passar muito tempo no hospital nos últimos anos.
Quando ela era pequena, era mais fácil manter todos esses alimentos longe dela porque eu simplesmente não os comprava. Mas agora que ela está mais velha, nem sempre posso estar lá para verificar o que ela come. Ela come a pizza gordurosa no refeitório da escola, troca o almoço com os colegas, sai com as amigas e para comer no KFC e assim por diante. E sempre termina com ela na emergência chorando e tremendo porque não para de vomitar. Este foi o caso também nesta véspera de Natal, quando toda a nossa família se reuniu em nossa casa. E claro, entre os muitos pratos da nossa mesa de Natal estavam alguns de seus principais gatilhos, como salgadinhos, refrigerantes, chocolates e doces. Agora veja bem, esses estavam longe de ser os únicos alimentos disponíveis para ela. Também tivemos na mesa uma variedade de pratos caseiros e tradicionais com ingredientes que não incomodam o estômago, como legumes, carne, laticínios e etc. Todos deliciosos e bem temperados. Minha própria filha diz que gosta muito a maioria desses pratos. Apesar disso, minha filha optou por não comer nada além de seus alimentos desencadeantes. Eu a lembrei que eles a fariam se sentir péssima, mas ela disse que não se importava, porque o Natal é apenas uma vez por ano e ela só quer viver um pouco. Bem, isso acabou com ela vomitando violentamente no pronto-socorro algumas horas depois. Ela teve que ficar internada por alguns dias e só saiu do hospital algumas horas atrás. E ao contrário de todas as vezes em que algo assim aconteceu, desta vez escolhi passar o meu Natal relaxando em casa com o resto da nossa família e não no hospital ao lado da minha filha. Mantive contato com ela por meio de ligações e mensagens de texto e disse que se precisasse de alguma coisa pediria a um familiar que trouxesse, mas deixei claro que não a visitaria durante sua estada. E bem, minha filha não aceitou isso muito bem. Ela chorava toda vez que conversávamos ao telefone, me implorava para ir, me dizia como eu era horrível por abandoná-la lá sozinha e assim por diante. A maioria da nossa família também não ficou do meu lado nisso, e durante os últimos dias fui chamado de tudo, desde um pouco extremo até francamente cruel e sem coração. Então, fui idiota de ter feito isso? As três principais opiniões da comunidade. Não tenho certeza se vou estar em minoria, mas acho que você não foi idiota. Ela tem 16 anos e com certeza é inteligente o suficiente e maduro o suficiente para saber melhor. Como diz o ditado clichê, jogue jogos estúpidos e ganhe prêmios estúpidos. Este não é o caso de uma criança de 7 anos que realmente não conhece nada melhor. Esta é uma pessoa que legalmente será um adulto em menos de 2 anos. Ela sabe muito bem o que pode e o que não pode comer e fez uma escolha pessoal de comer coisas que não deveria. Não foi idiota por causa disso. Ela disse que não liga porque o Natal é só uma vez no ano e ela só quer viver um pouco, mas ela come a pizza gordurosa no refeitório da escola, ela troca o almoço com os colegas, ela sai com as amigas e para comer no KFC e tal, e sempre termina com ela na emergência chorando e tremendo porque não para de vomitar. Este não é um momento de mau julgamento porque ela é uma adolescente e é Natal, ela faz isso regularmente, não se importa como isso afeta ela ou aos outros. Agora digo que não foi idiota porque entendo que deve ser frustrante que sua filha não cuide de sua própria saúde, mas você realmente deveria conversar com ela e descobrir por que ela não se preocupa com seu próprio bem-estar. Estou indo para o não foi idiota neste caso. Sua filha tem idade suficiente para saber quais são os efeitos de suas ações e idade suficiente para assumir a responsabilidade por eles. Pela sua descrição, não é como se fosse um acontecimento único com ela fazendo isso depois de sair com os amigos. Se esta fosse a única vez no ano, acho que minha resposta poderia ter sido diferente, mas ela não foi exatamente o modelo de moderação ou disciplina durante o ano, e suas ações têm um custo para toda a família. Sou idiota dizendo à minha sobrinha que ela pode ir embora depois que ela infringiu as regras da minha casa onde ela estava hospedada sem pagar aluguel. Nossa sobrinha Amy, filha do meio-irmão do meu marido, ficou em nossa casa recentemente por quase 2 semanas. Amy tinha época de exames na faculdade, a escola dela fica um pouco longe de onde ela mora e ela perderia muito tempo de estudo indo e voltando, então ela perguntou se poderia ficar conosco porque estamos perto. Ela não pagou nenhum tipo de aluguel, mas reembolsou o aumento das contas. A propósito, ela se ofereceu para pagar as contas, nós não pedimos a ela. Concordamos porque era para fins educacionais e deixei bem claro para ela que ela não poderia usar esse tempo para socializar, se misturar com amigos e assim por diante. Amy concordou com tudo. Na semana passada voltei do trabalho e vi o marido de Amy na cozinha. Ele veio com um relatório que ela deixou em casa. Eu perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela disse que fez café para ele desde que ele fez a viagem e ele só está aqui por 30 minutos. Lembrei a Amy que permitimos que ela ficasse aqui para facilitar seus estudos e não para trazer homens. Eu
também discuti isso com ela antes e ela concordou, mas agora ela está indo contra. M começou a agir de forma sarcástica. Então respondi que ela precisava respeitar a casa e as regras das outras pessoas, caso contrário ela pode ir embora. Ela ficou chateada e ficou quieta o resto do tempo, mas acabou saindo alguns dias antes. Meu marido disse que M deveria ter respeitado as regras, mas fui muito dura com ela. Mandei uma mensagem para ela mais tarde, mas ela não respondeu e também não atendeu as ligações do meu marido. Ele falou com seu meio-irmão e eles ficaram chateados, mas eu também contei a alguns membros da minha família e eles acharam que estou bem. Fui idiota de ter feito isso? As 3 principais opiniões da comunidade. Ela não tinha permissão para fazer uma pausa de 30 minutos para falar com o marido. Você realmente esperava que ela estudasse 24 horas por dia e não fizesse mais nada? Você foi completamente idiota. Foi idiota. Você está falando sério? O marido dela dirigiu até lá e não pode se sentar para tomar uma xícara de café, já que ela provavelmente não o vê há algum tempo. Que rude de sua parte desvalorizar o relacionamento deles. Para concordamos que você não traria homens. Acho que o marido dela é apenas um homem para você. Idiota, me desculpe, por que você está agindo como se ela estivesse trazendo homens aleatórios para sua casa? Este é o marido dela. Você realmente tentou fazer uma regra dizendo que ela não poderia passar tempo com o marido por 2 semanas, e ela não está morando na sua casa de graça. Ela pode não estar pagando aluguel, mas está pagando pelo aumento das contas. Então você ficaria perfeitamente bem se fosse ficar na casa de outra pessoa e eles tivessem uma regra de que você não poderia ficar com seu marido durante todo o tempo que estiver lá. Você é tão inacreditável e irracional. Se eu fosse M, iria embora e não falaria com você novamente. Sou idiota por fazer com que minha sogra levasse alguns dos livros da minha cunhada. Estamos visitando meus sogros e minha cunhada estava me contando sobre todos os livros que ela leu e comprou recentemente, pois nós duas gostamos de ler. Eu li alguns desses livros e não tinha certeza se ela deveria lê-los porque ela tem 16 anos e alguns deles são bastante explícitos e não têm exatamente os romances mais saudáveis. Contei ao meu marido sobre os livros e ele contou aos pais. Minha sogra acabou me pedindo para apontar quais eu sabia que eram muito maduras para ela e ela os confiscou. Minha cunhada está brava comigo porque ela não vai pegar os livros de volta porque minha sogra está planejando doá-los e ela não pode mais comprar os livros que quiser. Fui idiota de ter feito isso? As 3 principais opiniões da comunidade. Ó senhor, totalmente idiota. Ela tem 16 anos e lê. Vocês deveriam pular de alegria só por esse fato. E deixe-me reiterar, ela tem 16 anos. Ela provavelmente tem acesso à internet e desculpe-me por ser franco. Se ela quiser ler ficção obscena ou assistir conteúdo adulto, ela certamente tem suas maneiras de fazer exatamente isso, sem mencionar que ela já leu os livros em questão. Embora a releitura de livros seja uma coisa, a maioria das pessoas não o faz com tanta frequência, sabe? Você poderia ter conversado com ela sobre as coisas que ela leu e descobrir o que ela pensa sobre isso. Tenha uma discussão saudável. Pode ter acontecido que ela tem pensamentos muito razoáveis, sabe? Idiota, a censura é uma merda e agora você ensinou uma garota de 16 anos a nunca mostrar seus hobbies ou interesses a ninguém pelo resto de sua vida. Tudo que um adolescente em crescimento lê está bom. Ficção não é igual à realidade. Você é idiota se acredita nisso. Foi idiota. Bem-vindo a nunca mais ter um relacionamento com sua cunhada. E além disso, você pode ter acabado de causar um rompimento no relacionamento da cunhada com a mãe dela. Sou idiota por me recusar a permitir que a propriedade de minha família dada a mim seja usada para o segundo casamento da minha prima? Eu sou o proprietário de uma propriedade que antigamente era a casa de meu avô. Meu avô era fazendeiro e construiu uma propriedade incrível quando minha mãe e suas irmãs estavam no ensino médio. Esta era a casa da família que meu avô também construiu uma garagem gigante na qual meus primos têm usado como salão de festas nos últimos anos para seus casamentos. Quando minha avó faleceu, meu avô e eu começamos a nos aproximar mais e eu trabalhava na fazenda desde pequeno. Eu sou o único neto que ele teve. Todas as minhas primas por parte de mãe são meninas. Em 2018 meu avô faleceu e fiquei com a propriedade. Isso causou um monte de drama entre a família, mas eu sei exatamente por que meu avô fez isso. Meu avô não era uma pessoa perfeita, mas ele era muito antiquado. Odiava o divórcio e era muito tradicional. Suas crenças colidiram com suas filhas e ele queria entregar sua fazenda para um filho. Ele não tinha nenhum e nenhuma das minhas tias se casou com o tipo de cara que ele gostava, então eu me tornei a opção de fato. Meu avô não gostava especialmente de como minhas tias estavam em seus relacionamentos porque ele pregava o compromisso. Aquele homem amava e era leal à minha avó.
Minha prima vai se casar neste outono. Estou na casa dos meus pais e minha tia fala que a recepção vai ser na casa. Eu disse a ela que ninguém falou comigo ainda. Ela disse que como todas as outras primas casou lá deveria ser uma tradição. Eu disse que sim, mas todas elas me perguntaram e eu as queria lá. A filha dela não me pediu e eu não apoio o casamento. É um motivo realmente legítimo. Este é o segundo casamento da minha prima. Eu não estou nem perto dela e nós diferimos politicamente, então eu a silenciei nas redes sociais. Eu nem sabia que ela estava noiva. Eu e essa prima quase não nos falamos. Além disso, este é seu segundo casamento. Ela traiu o primeiro marido com esse cara que também era casado na época. Meu avô nunca aprovaria isso ou iria querer isso em sua propriedade. Além disso, eu teria que estar envolvido na configuração e limpeza se for em casa. Eu não me importo em sacrificar meu tempo se ela quiser alugar o imóvel e meu tempo. Então ela pode me pagar pelo curto prazo, mas não estou fazendo isso de graça. Expliquei tudo isso para minha tia e minha prima. Ambas tiveram um ataque e tentaram fazer minha mãe falar comigo. Ela tentou puxar o cartão da família e uma viagem de culpa por minha prima não ter dinheiro. Eu disse que minha prima não tem dinheiro por causa do divórcio. É um casamento falso e o pai dela não o apoiaria e ela sabe disso. Havia uma razão pela qual seu pai não confiava a propriedade para suas próprias filhas. Eu disse que todas as minhas outras primas eram boas pessoas, então estava disposto a ajudar. Mas esta prima e tia são rudes. Minha mãe disse que provavelmente não serei convidado para o Natal. Eu disse ok, encontre outro local enquanto estiver lá. A casa é o ponto de encontro no Natal. Meu pai está me chamando de idiota, mas preciso de um julgamento justo. Fui idiota de ter feito isso? As 3 principais opiniões da comunidade. Você é péssimo por usar as visões e preconceituosas de seu avô como desculpa para não querer que sua família use sua casa. E se você concorda com os pontos de vista dele, você é o idiota para isso. Sua tia é péssima por esperar que você concordasse em ter um casamento e recepção em sua casa sem pedir. Sua mãe é péssima por pensar que pode simplesmente desconvidar você para uma reunião em sua própria casa. Neste ponto, toda a sua família precisa de ajuda. Todos são idiotas. Elas deveriam ter perguntado primeiro em vez de presumir. Você tem todo o direito de recusar, mas seus motivos são péssimos. Ninguém tem o direito de aparecer na casa e no trabalho de alguém e fazer um casamento. Eles não têm direito ao seu tempo ou à sua propriedade. O mesmo vale para o Natal. Quero dizer, como a mãe acha que não convidar o anfitrião vai funcionar, mas sua atitude é péssima. Só porque o vovô conseguiu ser um idiota crítico não significa que você está imune às consequências de compartilhar as mesmas opiniões com todos que quiserem ouvir. Quero dizer, eu não pensaria bem de 2 pessoas que traíram seus cônjuges anteriores e estão se casando com seus amantes. Mas eu não falaria nada e apenas estaria no canto apostando silenciosamente em quando será o 3º casamento. Sou idiota por brigar com minha amiga que vive me abandonando porque agora tenho uma filha. Há pouco mais de 2 anos eu engravidei inesperadamente e agora tenho uma linda filha de 18 meses chamada Ciara. Ao longo desse tempo meu círculo de amigos diminuiu consideravelmente, mas minha melhor amiga permaneceu. Mia não tem filhos e nem quer filhos, mas tem sido brilhante com Ciara. Obviamente agora não tenho tanto tempo para sair como antes. Mia e eu moramos na mesma rua e há uma curta distância entre nossas casas. Eu disse a Mia várias vezes que ela pode simplesmente aparecer sempre que quiser, mas raramente o faz. Ela fez no começo, mas tem acontecido cada vez menos. Em vez disso, ela continua sugerindo que saiamos para tomar um café, pizza ou até mesmo uma bebida. Mas eu não tenho tempo e sempre digo a ela para vir e tomaremos um café na minha casa. Ela perguntou se eu queria sair com ela e seus outros amigos para tomar uma bebida no fim de semana passado, mas eu disse que não. Mas ela é bem-vinda para vir e tomaremos alguns drinks na minha casa. Ela disse que já tinha planos e achava estranho beber quando sabia que tinha uma criança por perto. Sinceramente me sinto negligenciada. Eu sinto que ela me colocou em segundo plano e não quer mais ser amiga. Estou sempre disponível, mas ela raramente vem e não acho isso justo. Hoje vi as fotos dela no sábado à noite e fiquei furiosa. Ela me largou só para poder ir beber como se tivesse 20 anos de novo. Eu me senti rejeitada e horrível. Pensei que éramos melhores amigos, mas ela claramente não me valoriza quando nem toma alguns drinks comigo em minha casa. Quando ela terminou o trabalho, ela ligou e perguntou se eu gostaria de ir tomar um café na cidade, mas eu a convidei para vir novamente. Ela disse que sim, mas antes de desligar ouvi-a murmurar, como sempre. Isso realmente me irritou. Quando ela veio, decidi me abrir sobre tudo, e embora não seja meu momento de maior orgulho ou maturidade, gritei para ela que ela é uma amiga horrível.
que ela mal vem e se ela não quer passar um tempo comigo apenas diga e pare de brincar. Ela disse que sempre foi acomodada, mas já faz 2 anos e ela não quer ficar comigo quando sempre tem criança, principalmente agora que ela tem que tomar cuidado com a língua dela. Mia gosta de xingar. Eu disse que ela sabia que eu tinha uma filha e responsabilidades. E ela disse que Tom, meu parceiro, poderia cuidar de Ciara de vez em quando para que eu pudesse ter uma folga. Isso pareceu muito intrusivo e eu disse a ela para cuidar da própria vida e não se intrometer no meu casamento. Fiquei com muita raiva dela e a expulsei. Ela me chamou de idiota egoísta ao sair. Normalmente eu esperaria que ela ligasse agora pedindo desculpas, mas ela não ligou e estou começando a me perguntar se fui idiota ou ela. Talvez eu tenha sido muito dura e devesse ter sido mais cuidadosa ao discutir isso. Fui idiota de ter feito isso? As 3 principais opiniões da comunidade. Você foi idiota. Ela não te largou. Ela pediu para você sair com as amigas dela porque ela tinha planos. Ela não está bebendo como se tivesse 20 anos. Ela está bebendo como quem não tem filho. PS. Ela está certa. Seu parceiro pode cuidar de sua filha de vez em quando e deveria fazer para tentar se relacionar com ela. Você foi idiota. Quando você tem um filho, ele é a pessoa mais importante para você, mas isso não significa que ele seja uma pessoa mais importante para todos os outros. A escolha de ser mãe foi sua, e parece que Mia se esforçou muito para ser complacente, mas pelo amor de Deus, já faz 2 anos que ela faz as coisas do seu jeito. Ela não fantasiou você ou foi rude. Ela sugeriu que seu marido pai cuidasse de sua filha para que vocês pudessem sair e você gritou com ela e a acusou de se intrometer em seu casamento. Garota, muitos problemas em seu casamento apenas nessa declaração que você postou aqui. Não a culpe por finalmente ter o suficiente chamá-la de idiota porque você está agindo como uma. Não espere que ela se desculpe porque você não tem nenhum motivo para se desculpar. Se você quer manter essa amizade, você precisa falar com um terapeuta porque você tem alguns problemas. Sou idiota por dar o presente de Natal da minha esposa para minha irmã? Nesse relato sou eu, minha esposa e minha irmã. Tentarei mantê-lo curto e doce. Estou usando minha segunda conta porque minha conta real tem minha esposa. Pequeno contexto. Minha irmã está de volta conosco no momento e mora conosco desde outubro por causa do divórcio do marido. Minha esposa não gostou disso e queria que minha irmã saísse e me disse para dar a ela nossa outra acomodação que possuímos para minha irmã enquanto ela se divorcia. Mas minha irmã quer morar conosco porque não quer ficar sozinha e não quer cozinhar para ela porque tudo isso a está estressando. Minha esposa deixou nosso negócio por causa de uma perna quebrada para ajudar na cozinha de minha irmã. Desde o início do ano minha esposa está querendo dissonrar para o cabelo e sim, comprei o presente para ela em novembro para o Natal e embrulhei e coloquei em nossa garagem. Alguns dias atrás minha irmã estava embrulhando presentes de Natal e me perguntou o que eu havia comprado para minha esposa. Eu disse a ela que era um produto Dyson Hair e um perfume Gucci. Ela também queria o produto Dyson Hair e costumava implorar ao marido para comprá-lo, mas ele nunca o fazia. Aparentemente ele presenteou o Dyson com sua agora namorada. Isso obviamente me deixou triste. Então eu queria comprar para ela outro produto de cabelo Dyson igual ao da minha esposa. Também embrulhei sapatos para minha irmã no Natal. Fui a várias lojas, mas estava esgotado. Procurei online e só seria entregue depois do Natal. Como não havia opção para minha irmã, apenas removi o adesivo com o nome da minha esposa e coloquei o nome da minha irmã. Lembre-se de que comprei perfume Gucci extra para minha esposa. Ela ainda ganhou o presente. Ontem eu dei a todos seu presente e todos ficaram felizes. Até que minha mãe me disse que viu o rosto de minha esposa durante a entrega de presentes e minha esposa parecia magoada e me perguntou por que eu não dei o Dyson para minha esposa. Achei que ela estava feliz com o perfume de presente que dei. Contei a verdade para minha mãe e minha mãe está me chamando de idiota. Meus pais queriam comprar o cabelo Dyson para minha esposa no Natal, mas me perguntaram antes de comprá-lo, então eu disse que iria comprá-lo para minha esposa. Então eles pensaram que eu realmente daria para minha esposa e não mudaria o plano no último minuto. Agora minha mãe também disse à nossa tia e ela acha que eu também era um idiota. Eu disse a elas que vou comprar minha esposa de novo porque teremos muito tempo, mas elas acham que não será o mesmo sem a mágica de Natal. Edith, minha irmã não mora com nossos pais porque eles moram no norte de uma vila escocesa. Nós moramos na Inglaterra. Nosso negócio é na Inglaterra e minha irmã trabalha aqui e o trabalho dela fica a 20 minutos de carro de onde moramos. Minha esposa pode andar. Ela não precisa de muletas. A razão pela qual ela deixou nosso negócio foi por causa de uma perna quebrada, mas ela pode caminhar, mas decidiu descansar depois que o gesso foi retirado. Fui idiota de ter feito isso? As 3 principais opiniões da comunidade.
100% idiota. Colocar os desejos e necessidades de sua irmã à frente dos de sua esposa é indesculpável. Você não queria que sua irmã morasse sozinha para ter alguém para cozinhar para ela a sério. Além disso, você esperava que sua esposa ferida cozinhasse para ela. Diga-me que isso é uma pegadinha e que você não é tão cabeça dura. Sei que sua irmã está passando por muita coisa, mas ela é adulta e pode cuidar de si mesma. Se ela não pode cozinhar para si mesma, ela pode pedir, assim como todo adulto tem que fazer todos os dias. Se ela queria o coisinha de cabelo Dyson, ela mesma pode economizar, especialmente porque ela não precisa pagar aluguel, o que novamente todo adulto precisa fazer. Se você continuar deixando de lado sua esposa por causa de sua irmã, logo estará pedindo a ela recomendações de advogados de divórcio para você. Você demonstrou zero consideração por sua esposa durante tudo isso. Você ignorou os sentimentos dela quando ela disse que preferia que sua irmã ficasse em sua outra casa e mudou sua irmã para o espaço seguro de sua esposa. Sua irmã espera que outros cozinhem para ela porque ela está se divorciando e você não tem nenhum problema com isso. Sua esposa quebrou a perna e não pode fazer muito, mas toda a sua atenção está em ajudar sua irmã e não sua esposa. Sua esposa esperaria algum amor e carinho, mas você só parece se importar com os sentimentos feridos de sua irmã. Você e seus pais sabiam o quanto sua esposa queria aquele secador de cabelo e você o comprou para ela. Então você priorizou a felicidade de sua irmã sobre a de sua esposa. Mas ei, ela tem perfume. 2 lotes de perfume. Você tem mostrado repetidamente a sua esposa que as necessidades e sentimentos dela são secundários aos de sua irmã. Sua família está certa em chamá-lo de idiota porque você é um grande idiota. Estou realmente enojado. Sua esposa não queria sua irmã em casa. Você não se importou e a mudou de qualquer maneira. Então você faz sua esposa cozinhar para sua irmã. Então você deu o presente de sua esposa para sua irmã. Você não merece sua esposa. Espero que ela te deixe. Ela merece um marido que se importe. Fim. Assista mais relatos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo agora. Obrigado por assistir.